pessoal, aqui é a Rutier do canal do Cálculo e o tema da aula de hoje são funções pares, funções ímpares e funções periódicas. Vamos aprender? Uma função f é chamada de par se, para todo x do domínio dela, nós temos que o f de menos x é igual ao f de x. O que está falando então? Que todo par de simétricos possui a mesma imagem, tá? E uma função f é chamada de ímpar se para todo x do domínio dela, nós vamos ter que o f de menos x coincide com menos f de x, tá? Então, essa daqui que é a definição de função par e de função ímpar. Toda vez eu tenho que fazer, então, f de menos x e ver. F de menos x coincidiu com a f para todo x do domínio, então eu posso chamar de função par. F de menos x coincide com menos f de x para todo x do domínio, então eu posso chamar de função ímpar. Não aconteceu nenhuma dessas coisas, a gente fala que ela não é par e nem ímpar, tá? Então, vamos ver aqui alguns exemplos. Primeiro exemplo é o seguinte, eu quero mostrar que essa função aqui é par. Muita gente faz assim, f de 1 e f de menos 1. Não é para fazer assim, a gente faz sempre, começa de f de menos x, sempre. Quem é f de menos x? O que a função f faz com qualquer coisa? Pega a coisa e eleva ao quadrado. O que a função f faz com menos x? Pega menos x e eleva ao quadrado. O que eu tenho, então, que isso é? Menos x eu posso ver com menos 1 vezes o x ao quadrado. Isso aqui eu posso separar em menos 1 ao quadrado, x ao quadrado. Quanto que é menos 1 ao quadrado? Vale 1. X ao quadrado, que é o próprio x ao quadrado. X ao quadrado não é f de x, gente? Que é igual a f de x. Eu escolhi um x qualquer do domínio. Eu não falei quem é x, tá vendo? Eu sei que o domínio dessa função aqui é R, ó. Essa função vai de R em R+. Eu posso colocar qualquer valor, eleva ao quadrado, vai dar um valor positivo. Eu provei que para qualquer x, f de menos x coincide com f de x. Eu fui fazendo uma série de operações, né, lógicas, e mostrei que f de menos x coincide com f de x. Logo, é uma função par, tá? Para todo x real. Isso aqui acontece para todo x real, que é todo x que está aqui, ó, no domínio, tá? Vamos ver essa daqui. F de x igual a x ao cubo é uma função ímpar. Como mostrar? Parte de f de menos x sempre. O que a função faz? Pega o que entra e eleva ao cubo. O que ela faz com menos x? Pega o menos x e eleva ao cubo, tá? Isso é menos 1 vezes x ao cubo, que é menos 1 ao cubo vezes x ao cubo. Menos 1 ao cubo vale menos 1. Menos 1 vezes x ao cubo dá menos x ao cubo. A função f de x é x ao cubo, então isso é menos f de x. Então, eu mostrei que f de menos x dá menos f de x para qualquer x real. Então, ela de fato é uma função ímpar, porque ela obedece à definição de função ímpar. Certo? Vamos mostrar agora que essa função não é par e nem ímpar. Vamos ver como que fica. Ó. Quem é f de menos x, gente? É menos x ao cubo mais 4. Nós acabamos de ver que isso é menos x ao cubo mais 4, tá? Repare que essa função f de menos x, ela não coincide com a f de x. Ó, essa função, então, eu posso mostrar que f de menos x é diferente de f de x, ó. Essa função não está igual a essa, tá? Se eu faço menos f de x, é menos x ao cubo menos 4, tá? Essa função tá igual a essa? Também não está, olha. Então, f de menos x também é diferente de menos f de x, ó. Para ela ser par, isso aqui tinha que ser igual. Para ela ser ímpar, isso tinha que ser igual. Portanto, ela não é par, porque esse não dá igual, ó. F de menos x não é igual a f de x. E esse também não está igual a esse, portanto, ela também não é ímpar.
e a gente mostra, então, que ela não é par e nem ímpar, tá? Observação muito importante, gráficos de funções pares são simétricos em relação ao eixo dos x. Olha que interessante. Essa função aqui é par, ó. X quadrado, ó. Tá vendo que a função x ao quadrado, ela tem uma simetria em relação ao eixo y? Ela sempre é simétrica. Toda função par tem essa simetria. Olha essa função aqui, ela é ímpar. O gráfico dela não é assim, ó. Tá vendo que há uma simetria em relação a esse ponto aqui, que é a origem? Toda função ímpar isso ocorre. Então, toda função par tem simetria com relação ao eixo dos y. Toda função ímpar tem simetria em relação à origem, que é o ponto 0, 0, né? Que é a origem do plano coordenado que nós trabalhamos. R2. Certo? Funções periódicas. Como que a gente define função periódica? Nós dizemos que f é uma função periódica se existe um número real t diferente de zero, tal que f de x mais t coincide com f de x para todos os x do domínio da f. Esse t a gente chama de período da função. O que eu estou falando então, gente? Eu estou falando que se eu tenho um f, eu tenho um x aqui e tenho um f de x. Se eu somo, se eu tenho o ponto x mais t e aplico, eu vou estar falando que esse f aqui coincide, ó. F de x mais t é o f de x. Então, isso aqui tá coincidindo, ó. F de x mais t é o próprio f de x, tá? O que eu tô dizendo? Se eu tenho, então, que essa função é esse pedacinho aqui, ó, que é uma retinha assim, esse ponto coincide com esse. Esse daqui vai coincidir com somando t com ele. E assim todos. Então, eu tô falando que eu posso encontrar só um pedaço e eu vou repetindo essa função, tá? É bem interessante, porque se eu tiver um ramo, né, que a gente fala que é um tamanho t, eu consigo construir a função toda, tá? Vamos ver um exemplo, olha. F de x é igual a x quadrado de menos 1 a 1. Período igual a 2. O que eu tenho? Eu tenho que f de x mais 2 é igual a f de x, porque é a definição de função periódica. O que eu estou dizendo, então? Que eu construí o ramo que eu já tenho. Se eu tenho que o período é 2, gente, eu estou falando, então, que os outros eu consigo gerar, olha. Esse valor aqui, que é o meio, se eu somo 2, eu vou para 2,5. Esse f coincide com esse f, tá? Se eu ando mais um pouquinho, o f coincide com o outro. Se eu ando mais um pouquinho, o f coincide com o outro. E acontece pra cá também, ó. Esse valor aqui, ele vai ter esse mesmo f aqui, ó. E esse valor, ele vai ter um f aqui. O que eu tô dizendo, então? Que toda função periódica que eu só tenho um ramo, assim, dela, do tamanho do período, esse tamanho aqui é 2, ó. Eu posso simplesmente repetir esse ramo, ó. Eu fecho aqui, porque aqui tá fechado. E eu vou repetir esse ramo. E eu faço a mesma coisa pra cá. Eu fecho aqui, porque é o mesmo, ó. Eu vou repetir pra cá, ó. Tá? Então, funções periódicas ocorre isso. Se eu tiver um tamanho, que é o tamanho do período, é só ir colando e eu vou gerando toda a função. Supondo aqui que essa função vai de R em R. Ou seja, o domínio dela é reais, então eu vou gerando todos os outros ramos dessa função. Vamos ver essa função aqui, ó, f de x igual a seno de x. Nós vamos ver que essa função tem período 2π, tá? Por quê? O círculo trigonométrico, eu sei que se eu saio daqui e dou uma volta completa, eu andei 2π radianos. E eu sei que o seno, ele vai sendo cíclico, né? Se eu ando 2π, eu volto, eu vou ter o mesmo número de seno para quantas voltas eu quiser, voltas completas. O que eu tenho? Olha, que seno de 0 é 0, seno de π sobre 2 é 1, e aí eu construo esse ramo aqui, ó, tá? Que tem tamanho 2π. Repare que daqui até aqui, ó, tem tamanho 2π, tá? O que eu faço, então? Eu vou construir toda a minha função a partir disso.
Então, eu vou pegar esse, é como se eu tirasse um molde aqui e fosse colando aqui, ó. Então, eu sei que essa função vai fazer assim, ó. Pra esse lado, tá vendo? Eu copiei. E pra esse lado aqui também, ó. Tá vendo? E aí, eu construo toda a função se eu tiver um tamanho aqui, num período. Repare que eu peguei esse tamanho, mas se eu tivesse daqui até aqui, ó, que também é o mesmo tamanho, eu poderia ir colando da mesma forma, certo? E aí, gostou da aula? Se gostou, assista ao próximo vídeo aqui do canal e não perca nada. Vamos aprender sempre aqui. Deixe o seu curtir, inscreva-se e compartilhe com seus amigos para que esse projeto sempre cresça e floresça. Muito obrigada, tchau!